A gente ainda fala sobre saúde porque mais de 400 bebês e crianças foram internados na UTI Covid do Hospital Infantil Lucídio Portela desde que a pandemia foi registrada até as últimas 24 horas. Mais informações sobre esse assunto com o repórter Raimundo Lima. Desde o início da pandemia, 400 crianças deram entrada aqui no Hospital Infantil e dessas, metade testaram positivo para a Covid-19. São crianças que passaram por tratamento aqui no hospital. Felizmente, a maioria recebeu alta, apenas 10 crianças morreram, mas a preocupação continua porque a pandemia está aí, existem variantes e eu, a partir de agora, converso com o diretor do Hospital Infantil, Dr. Vinícius Nascimento, e pergunto ao senhor: que preocupação as pessoas devem ter com relação às crianças, por ser uma parcela da população vulnerável e muitas vezes até não podem ter acesso a esses protocolos de proteção? Então, primeira coisa a se entender é que nós, adultos, somos responsáveis por elas, principalmente aquelas crianças que estão ainda na idade pré-escolar. Tivemos aqui no Hospital Infantil casos graves de crianças com 2 meses, 3 meses, que são crianças que foram expostas por adultos, porque elas não têm liberdade de estar circulando, né, pela comunidade. Então a gente pede que nesse momento, ainda quando a nossa vacinação não está de forma satisfatória em toda a população, que ainda há risco de contaminação dos adultos e que podemos carregar essa doença para dentro de nossas casas, que mantenhamos as medidas, né, de precaução sanitárias, não frequentar lugares com aglomeração, manter a parte de uso de máscaras, lavagem constante das mãos, uso de álcool em gel, aquilo que tiver perto de você para você conseguir fazer. Agora, a gente precisa ter a compreensão que criança adoece, não é a mesma coisa de um adulto, não é na mesma proporção do número de adultos, mas crianças agravam, crianças têm alguns detalhes da doença da criança que precisamos de medicamentos extremamente especializados. Para você ter uma ideia, o único hospital com UTI pediátrica do estado é o Hospital Infantil, com capacidade de receber crianças extremamente graves. A nossa rede ela é capaz de atender crianças, mas crianças que não necessitem de UTI. Então nós temos mais de 80% dessas crianças, das 400 que vieram para o hospital com síndrome gripal, elas foram para a UTI. Então isso é um dado que ele é importante. Agora, por outro lado, nós temos um resultado extremamente satisfatório no tratamento. Perdemos algumas vidas, mais de 400 crianças, 10 foram a óbito. Agora, doutor Vinícius, a gente vê o avanço da vacinação aí, um pouco de relaxamento das pessoas com relação aos cuidados, e temos aí a possibilidade da volta às aulas agora e nos próximos meses. Ou seja, tem que haver todo um cuidado dos pais com relação a isso, né? Esse momento de volta às aulas ele é necessário, porque a escola não é só a aula, ela é um ambiente de proteção à criança, é um ambiente onde você diagnostica maus tratos, é onde você tem um componente alimentar dessas crianças. Então é necessário que a gente volte. O que a gente fica pedindo é que a população ainda não relaxe, porque nós não temos ainda um índice de vacinação que nos dê segurança para que as novas variantes não causem danos sociais. Nós temos, nesse momento, a variante Delta, começando a se mostrar um problema mundial, em que países que têm até vacinação mais avançada do que nós, um número, né, mais avançado que o nosso, e que começa a ter indícios de que haverá uma mortalidade ou um acometimento maior por conta da variante Delta. Nós temos aqui, em nossa população, uma quantidade menor de pacientes que receberam as 2 doses, né, que estão totalmente imunizados, e ainda temos uma grande parcela de jovens que nem imunizados foram, nem com a primeira dose. E é nessa população onde a variante Delta vai acometer. Máscara, álcool em gel, distanciamento tem que permanecer. Tem que permanecer, nós temos ainda um longo período de cuidados que nós temos que ter e se fizermos a nossa parte, como a população tem ajudado, tem feito, nós vamos realmente conseguir vencer. Obrigado, doutor Vinícius. Está aí o recado, fiquem em casa ou tenham os cuidados necessários, mantenham o distanciamento, porque a pandemia continua.